lá então para o nosso último vídeo, espero. E aqui então eu vou tentar falar mais rapidamente sobre as abordagens críticas do preconceito, pelo menos a abordagem construcionista aí, e depois falar um pouco, ainda que rapidamente, sobre como a autora do texto, deixa eu achar o nome dela aqui, eu separo esses papéis, depois eu perco eles, eu vou fazer uma confusão. Pronto, Irene Seu, eu acho que Irene Seu se escreve, que fala sobre comportamento pró-social. E depois eu tento juntar tudo isso em como eu pensei dentro da nossa lógica aqui da disciplina, né? Então, as abordagens críticas, ele já começa, né, a apresentar, ainda é o Tuffin, com uma epistemologia do construcionismo, né? Ou seja, ela rejeita o dualismo indivíduo-sociedade para pensar o preconceito, a identidade indexical a diferentes situações sociais. O que é indexical? Isso vem de uma teoria da linguagem, vem do pragmatismo, é muito usado na etnometodologia, é o fato de que, por exemplo, o mesmo signo, ou a mesma questão como a identidade, pode ter significados diferentes a partir do contexto, né? Então, eu fiquei pensando em exemplos, né, mas o primeiro que me veio é a palavra morro, né? E dá pra gente pensar em mil coisas, né? Se eu falar o morro, eu consigo imaginar uma formação, né? Um relevo geográfico, né? Mas, por exemplo, a depender de quem mora, né, no morro, pensando nos tradicionais morros do Rio de Janeiro, né? Se é alguém de uma escola de samba e fala do Morro da Mangueira, então lá no morro, lembra da música dos tribalistas, né? Se você não passa no morro, eu quase morro, né? E também, se é um policial falando o morro, né? O que sentido tem isso? Se é um usuário de drogas, né? Então é o mesmo signo, digamos assim, mas ele tem significados muito diversos a depender do contexto. O mesmo se for morro do verbo morri, né? Quando a gente fala, meu Deus, mas se eu for em tal show eu morro, né? É diferente de falar, se eu comer tal coisa eu morro, né? Se eu tomar tal substância eu morro. Então, basicamente isso, né? A ideia de que a identidade tem sentidos diferentes e funciona de formas diferentes a depender das situações sociais em que se encontra. Então não há uma fixação em traços de personalidade, né? Eu acho que a ideia é ir trazendo isso, a abordagem mais cognitiva, que separa indivíduo de sociedade, como se existisse um indivíduo aqui dentro da sociedade lá, mesmo a questão do representacionismo que a gente já vem discutindo, mas a gente vai desdobrando, como eu falei para vocês, em outras possibilidades. A ideia do preconceito como uma questão de personalidade, né, ou como um traço de personalidade, que coloca essa questão, né, da indexicalidade, da própria identidade, e a questão de método, né, em que não basta falar de grupos, mas é preciso que a linguagem, a fala e o texto cotidiano se façam presentes. Então, a abordagem crítica aqui, né, do preconceito, como eles estão colocando, vai envolver a análise do discurso, vai envolver pensar os contextos e vai envolver entender que o preconceito é algo que se dá na interação e nos contextos interativos e não só dentro de um indivíduo ou não necessariamente dentro do indivíduo, fora de qualquer contexto. Então, como eles dizem aí, o preconceito ocorre entre pessoas, nas falas e nas interações. É isso que caracterizaria essa abordagem crítica, né? E então o autor afirma que nós exercemos o preconceito nas formas como nós falamos sobre pessoas diferentes de nós, né? Então é como se fosse algo, o preconceito, como a gente já viu, se é uma atitude, a atitude não é algo simplesmente que nos habita e nos constitui, né? A gente está falando de uma relação de significado em contextos complexos, né? Então, o preconceito não poderia continuar sendo visto como
uma atitude tradicional, porque eles estão propondo uma revisão da noção de atitude a partir dos contextos e dos usos e significados que a gente adota, né? E por isso, então, o preconceito não é algo enraizado na personalidade, né? Na cognição ou nos grupos sociais com os quais nos identificamos, mas algo imerso na linguagem, nos atos de linguagem, nas ações complexas e cheias de significado que envolvem as nossas interações. Então, quais são as vantagens, né, dessa perspectiva, segundo o autor? Ela é intensamente contextualizada, né? Então, a gente não tem como falar de preconceito sem falar de contexto. Então, se as outras abordagens tiram o preconceito do contexto para depositar em algum lugar, aqui não tem como, né? Ela está o tempo inteiro nesse território de interações. Tá? Ela é altamente localizada, uma vez que é contextualizada, porque eu só consigo entender o preconceito se eu entendo aquele local onde ele acontece, o contexto, os sentidos que aquilo tem onde ele acontece, tá? Então, não dá para eu falar do preconceito em geral, eu preciso contextualizá-lo, né? Eu preciso estar atento ao lugar. E isso, para a gente na psicologia, é um exercício interessante, porque a gente tende a universalizar algumas questões que, como a gente já viu, podem ser de um único grupo, de um grupo europeu, estadunidense, dos estudos feitos nessas regiões, e que a gente, então, generaliza como se fosse de toda a humanidade. E aí isso aqui pede um cuidado, que não dá para a gente chegar e usar um instrumento pronto. A gente precisa entender o contexto onde a gente está se inserindo, né? E que talvez seja a maior vantagem é de que é uma abordagem sensível à mudança sociopolítica do preconceito. Porque se o preconceito é colocado nesse contexto, nessas práticas de poder do tempo todo, ela já está pensando a possibilidade de transformação disso, né? A gente vai ver um exemplo mais concreto. Então, esse autor cita alguns estudos, eu estou fazendo uma síntese, ele pega 3 artigos e resume, em que ele é um autor da Nova Zelândia, e esses textos todos, ou esses estudos todos, estão preocupados em fazer uma pesquisa sobre preconceito no contexto neozelandês. E, ao contrário, né, apesar de eles considerar uma vantagem, né, da abordagem do Adorno e dos colaboradores, eu tirar foco da vítima e trazer para o transgressor, eles veem uma vantagem em perguntar para as vítimas como é que elas significam o preconceito e como elas pensam, como elas resistem ao preconceito e que propostas elas têm para a redução do preconceito, né? Então, é bem interessante porque dentro do que a gente vem estudando é aquela ideia de que não estamos nós de cá construindo conhecimento sobre dopados socialmente ou sobre idiotas sociais, como diria o Garfinkel, né? A gente está entendendo que essas pessoas estão construindo conhecimento sobre o preconceito que elas sofrem, elas estão agindo e resistindo a esse preconceito, lutando contra. E talvez nessa possibilidade de nós entendermos como essas pessoas fazem isso, a gente pode generalizar e aprender com elas e tentar ver se em outros contextos isso funciona, né? Então, essa pesquisa com os maoris seriam indígenas neozelandeses, né? Um povo originário da Nova Zelândia. E para a gente entender um pouco melhor, eu também não conhecia isso, né? Fui dar uma olhada muito rápida, posso falar alguma besteira porque também é novidade para mim, mas os maoris chamam os neozelandeses, né? Então, chegados com a colonização de Paquerra, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Então, isso para fazer sentido o que são maori e Paquerra. É como a gente pegar, agora eu não me lembro o termo, né? Mas que os Yanomami, por exemplo, falam dos homens brancos, ou que os Guarani falam dos homens brancos e se referem a nós no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Nós, digo, né? Eu estou me colocando aqui como homem branco, mas boa parte de vocês não é homem e nem branco, tá? Mas só para entender a diferença aí que eu estou colocando. Desculpem se eu generalizei vocês nessa categoria tão vergonhosa. Bom, então, eles vão
pegar desses estudos, né, que são análises do discurso dos Maori, e eles tiram daí, então, 4 discursos-chave. Né? O primeiro é de que eles atribuem o preconceito à ignorância dos Pakeha. Né? Ou seja, eles não conhecem as pessoas Maori, eles não conhecem a cultura Maori, e o próprio racismo é uma ignorância. Então, eles consideram que ser racista é um desconhecimento. Tá? Então, de uma certa forma, os Maori estão propondo essa ideia, né, de que há uma ignorância generalizada dos Pakeha em relação a eles, à cultura e ao próprio racismo. Às vezes eles são racistas sem perceber. Né? Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui, meu Deus, tem bateria. O segundo discurso-chave dos Maori é de que há um sentimento de superioridade dos Pakeha e que foi apoiado pelo colonialismo. Né? Então, os Pakeha se sentem superiores, né, os neozelandeses descendentes de europeus, e com as práticas colonialistas, isso ganha força. Né? Então, eles seguem colonizando. Né? E é muito parecido com o que a gente vive aqui. Por isso também achei bacana, né, trazer essas ideias. O terceiro discurso-chave dos Maori é o de que a mídia, em geral, propaga uma imagem negativa dos Maori. Também muito parecido com o que a gente faz com os indígenas aqui. Eu acho que eu já contei a história para vocês, né? De que em torno da aldeia Tupinambá, da Serra do Padeiro, é bastante perigoso eles passarem, e inclusive a gente passar e dizer que estava na aldeia ou que está carregando um indígena, né? No carro, por exemplo. Eu, para voltar, peguei um transporte, eu e uma outra professora, e o rapaz do transporte fez o caminho mais curto, que era passar pela vila mais próxima ali, só que para isso ele pediu para a gente abrir os vidros para as pessoas verem que não estava levando indígena no carro, porque ele já foi atacado por isso, por conduzir indígenas, né? Então, isso tem a ver, por exemplo, com o fato de que é muito noticiado que os indígenas roubam as terras, que os indígenas cometem atos criminosos, e muitos desses atos são contratados pelos coronéis, né? Eu ouvi lá esse caso relatado por uma antropóloga que estava entrevistando o cacique Babau na hora, na aldeia, e durante a entrevista noticiaram na rádio que o cacique Babau naquele momento estava saqueando o mercado com indígenas. E depois se soube que quem fez o saque foram pessoas contratadas por fazendeiros, né, contrários à retomada das terras, e a mídia foi e filmou essas pessoas e atribuiu aos indígenas esses atos, né? Enquanto eles estavam todos na aldeia. Né? Então essas coisas são reais, acontecem o tempo todo aqui e como estamos vendo aí também na Nova Zelândia. Né? E, por fim, a questão do racismo institucional, que a gente já viu o Silvio de Almeida falando, né? Que às vezes a gente nem percebe por isso, mas é a ausência de diversos direitos, a ausência das pessoas Maori em profissões importantes, em campos importantes, como principalmente a polícia, a advocacia e na tomada de decisões judiciais. Né? Então, juízes Maori são muito raros. É a mesma coisa a gente pensar na questão indígena no Brasil, dos negros no Brasil, que há uma semelhança bastante grande. Né? Então, esses são os 4 discursos-chave, e a ideia deles qual é? Eles estão dizendo assim, a gente não tem conhecimento fechado ainda. Né? É diferente a gente pensar as teorias tradicionais, que têm aí um século de funcionamento, e essas propostas que estão surgindo ali nos anos 70, 80, e que ficam aí nessa disputa e que precisam ter um programa de pesquisa mais claro e construir um conhecimento nesse sentido. É quase como a psicologia da libertação, né? É um projeto aparentemente antigo, né, dos anos 80 para cá, então já com 40 anos aproximadamente, 30 e tantos anos, né, para 40, mas que a gente que é tomado pela psicologia hegemônica tem pouca pesquisa, produção, divulgação nessas áreas. Né? Tem muita gente produzindo, mas é muito difícil a gente juntar tudo isso e trabalhar mais diretamente. Tá? Nesse contexto, então, eles encontram 3 formas de resistência descritas pelos Maori. A primeira, por incrível que pareça, soa estranho, mas é evitar um confronto, né,
Por quê? Porque eles sabem da desigualdade de poder e do provável rótulo político negativo que eles vão receber. Então, evitar o confronto é uma forma de resistência. O que faz muito sentido se a gente parar para pensar em como as coisas funcionam, inclusive dentro da psicologia, né? Se a gente começa a defender muito a nossa vertente, vocês talvez não passem por isso ainda, né? Mas se a gente vai defendendo, fica aquela coisa, pronto, lá vem os MST, né? Ou tá, lá vem os baderneiros aí, e às vezes as pessoas falam isso meio em off, já falaram para mim sem saber qual era o meu posicionamento, né? Mas assim, cuidado, não deixa esse pessoal assumir coordenação, não deixa esse pessoal assumir essas coisas, porque eles não querem fazer ciência, eles querem fazer revolução, né? E a gente faz ciência. Então é meio assim, né, que essas coisas funcionam. E aí você começa a evitar confronto para ir achando outras brechas de possibilidades, né, de conquista de espaços. Então, essa é um pouco da ideia dos Maori, né? Eles não querem ficar sendo rotulados ou sofrer estereótipos políticos, então acabam evitando confronto e veem isso como uma forma de resistência. A outra é a resistência silenciosa, né? Nessa resistência silenciosa, aquilo que não é necessariamente visível, eles veem um fortalecimento psíquico, né? Uma construção de autoconfiança pela identidade maori, né? Eles conseguirem reforçar essa identidade, eles encontrarem nessa identidade maori uma força, um orgulho, né? Uma autoestima maior. E a outra é a desaprovação por linguagem corporal. Então, quando alguém expressa um racismo, eles não falam nada, mas fazem uma cara de como assim, né? Não estou entendendo. E que é algo bastante interessante. E por fim, a terceira é a resistência vocalizada, né? Quando se fala diretamente. Então, ou pelo humor, né? Então você faz uma brincadeira, tira uma onda com quem está sendo racista, ou o que eu acho genial e às vezes eu me incomodo, né? E fico pensando como agir também. E os Maori falam de algo interessante que é você pedir para alguém explicar o racismo, né? E isso é muito interessante, que a pessoa fala assim, você sabe como é que é, né? Eu passei por isso há pouco tempo, né? Alguém falando assim, você sabe como é, né? A pessoa mais escura e tal. Eu falo assim, não entendi. Você pode me explicar? Né? E aí quando a pessoa tenta explicar, ela se embola toda e ela vai percebendo que ela está, né? Sendo preconceituosa. Então, com isso, eles acham interessante porque existem sugestões, né? O que a gente faria para a redução do preconceito? E as 4 sugestões Maori para a redução do racismo seriam: primeiro, reduzir o racismo estrutural. Porque enquanto você mantém esse estrutural, fica muito difícil, né, que o outro não se mantenha, não encontre guarida nesse estrutural. Então, a proposta mais direta seria ter mais Maori na polícia, ter mais advogados Maori, ter mais juízes Maori. A gente sabe que isso é complicado, né? A gente sabe que, por exemplo, na polícia militar brasileira, a gente tem muitos negros, mas eles seguem sendo violentos contra negros, né? Então, a gente tem uma especificidade que tem sido estudada, né? Eu não conheço muito diretamente, mas a gente tem um racismo institucional e que talvez o Fanon explique bem isso, né? Quando o Fanon dizia que para os martinicanos, né? Ele era da Martinica, eles não eram negros eram os outros. Eles se descobriam negros quando iam para a França, né? E talvez seja um mecanismo semelhante ao que acontece entre os nossos e as nossas policiais. Eu já tive alunos e alunas policiais que falam mesmo de como eles se vestem da instituição e como a instituição propõe uma abordagem diferente para pessoas negras, né? Isso faz parte da formação deles. A segunda seria uma intervenção educacional, né? Ou seja, uma educação que fale dessa biculturalidade, né, neozelandesa, que apresente a cultura maori, que ensine as pessoas o que é, que as pessoas tenham contato com isso. Isso é muito interessante, porque, de novo, eu aqui insistindo na minha defesa de Adorno, o Adorno se dedica nos 10 últimos anos da vida dele, posso dizer assim, a falar muito sobre educação, né, sobre o papel da educação na redução do preconceito. Então há aí uma semelhança que eu acho bastante importante, né? E aí por fim não, terceira, as interações positivas entre Maori e Paquerra, né? Porque eles acreditam que trabalhando juntos os Paquerra vão ver que os Maori são pessoas como eles, né?
e que ajudam e que produzem, que são pessoas como outras pessoas. Então é essa a ideia, né, de a gente ter interações positivas que reduzam o preconceito, que nas teorias tradicionais, eu não falei antes, é chamada de hipótese do contato. A ideia de que o contato pode reduzir preconceito, né? Isso é um dos princípios da inclusão escolar, a ideia de que estudando juntas o preconceito reduza. As críticas a esse modelo é de que, assim, sim, reduz, mas pode aumentar se o contexto não for transformado. Se segue um contexto discriminatório, não adianta o contato, né? Então essa é a ideia, talvez por isso mesmo, começar pela redução de racismo estrutural, né? Por ter uma intervenção educacional, e aí sim você tem interações, né? Ou não sei se eles fazem essa ordem, mas eu acho que faz sentido isso. E, por fim, eles propõem uma identidade kiwi, que eu acho que se fala assim, eu lembro do kiwi, da fruta, mas kiwi, kiwi, não sei como é que eles pronunciam lá, é um bichinho que é o símbolo da Nova Zelândia. Ou seja, a ideia de construir uma identidade neozelandesa e não Paquerra e Maori, né? Ou que saiba que ela é Paquerra e Maori, mas ela é uma identidade neozelandesa, uma identidade maior, tá? Então essas são as ideias aqui, e creio que todas elas chamam a nossa atenção para essa redução do preconceito. Dentro da minha visão, né, ou pelo menos como eu consegui elaborar isso da melhor forma, ficou uma questão de que eu ainda muito influenciado pelo Adorno, pela psicanálise, né, penso a ideia da compaixão com uma possibilidade de mobilização, né, de representações e de afetos. Oh, meu Deus, chegou um filhotinho de gato minúsculo aqui. Benjamin está alimentando os gatos do condomínio e eles vêm para cá. Bom, e por outro lado, a ideia de compreender esse enrijecimento e tentar intervir nele, muito por conta da educação, né? A minha ideia caminha por aí, a minha defesa da inclusão e a minha defesa de outras possibilidades de lidar com as diferenças em termos reflexivos, afetivos e por aí vai, caminham nesse sentido, né, inspirado nessas teorias que eu considero muito interessantes e críticas e muito semelhantes, a não ser pela ênfase na linguagem ou a ênfase nas relações de produção, como a gente já discutiu lá nas lentes, né, da psicologia social, ou pelo marxismo ou pelo construcionismo. Eu vou acender a luz. Isso aqui tem pausa? Não, não tem pausa. Deixa eu ver se tem. Não, não tem pausa. Então eu vou ali acender a luz e tentar não pisar no gatinho que acabou de entrar aqui e já volto, porque tá ficando escuro. Enfim, vocês ainda ouvem minha voz para não ficar uma tela sem ninguém na frente e em silêncio. Há a ideia de que compreender os contextos das pessoas que sofrem preconceito, né, e por que sofrem, como sofrem, e buscar essa redução, eu acho que é um dos nossos grandes papéis. Pensando principalmente em relação à saúde mental, em relação à vulnerabilidade, eu creio que isso seja extremamente importante, né? E isso está em consonância com o que a gente viu do Baró, né? A ideia de a gente conhecer melhor a história dos nossos povos, conhecer os grupos vulneráveis, ao invés de a gente chegar com respostas prontas ou universalizando esses grupos como pessoas em condições inferiores, né? Ou como pessoas que não alcançariam aquilo que os nossos manuais de psicologia abordam, sejam em testes quantitativos ou em testes projetivos, que têm uma visão muito limitada do que é a família humana, do que são pessoas e como elas funcionam, né? Então a ideia de vencer o próprio preconceito da psicologia, eu acho que é uma ideia importante, e a gente poder estar nesses contextos e aprender com esses discursos, com essas relações e construir propostas conjuntas, né? Eu acho que essas teorias do preconceito podem servir de modelo para a gente pensar essa questão. Deixa eu só dizer que está aqui dentro, está aqui no escritório. Meu Deus. Já chegou, já miou, já avisei o povo aqui. Tu pergunta. Que tá. Ai, te deu
Tá miando. É que vocês estão alimentando os gatos do condomínio, eles estão entrando no meio da minha aula. Mas sim. Então, dito isto sobre o preconceito, alguém quer adotar? Mostra aí. Olha aí. Bom, aqui eu tenho intervenções familiares. Eu não sei se os outros professores e professoras estão passando por isso, mas vocês podem se divertir ou não com minha família. Bom, então acho que era isso, né, sobre preconceito. E aí a gente entra na partezinha final. Eu vou falar muito brevemente, a gente pode conversar mais no nosso momento conjunto sobre o comportamento pró-social. E eu estava falando do Baró, né? Desculpem, e fui cortado. Mas o Baró chama a nossa atenção para esse resgate da memória histórica dos povos, né? Para conhecer esses povos, essa desalienação da vida cotidiana, né? Ou seja, a gente conseguir ver essas pessoas, né? A gente também mostrar uma outra forma de construção do mundo para elas e para nós mesmos, né? E por fim, a valorização das virtudes, né? E o Baró fala muito de como esse comportamento pró-social, a solidariedade dessas pessoas é impressionante, mas a gente conhece muito pouco. E não por acaso o texto sobre o comportamento pró-social tem menos informações do que sobre preconceito, do que sobre atitudes, atribuições. A gente estuda pouco isso, né? E acho que a gente conversou um pouco, isso tem a ver com a nossa lacuna sobre a criatividade, tem a ver com a nossa lacuna sobre as possibilidades construtivas dos seres humanos, dado que a gente parte de uma ideia de natureza humana egoísta e destrutiva, né? Então, o texto sobre o comportamento pró-social, que eu falo para vocês, é dessa Irene Seu, né? Define o comportamento pró-social como um comportamento que geralmente beneficia outra pessoa. Né? É um comportamento altruísta, que pode ser ajudar, cooperar ou fazer caridade. Né? E aí ela já entra direto na crítica, né? A psicologia social hegemônica como uma psicologia que tem dificuldades para explicar o comportamento pró-social. Então, basicamente, ela já começa dizendo assim, é mal explicado pelas teorias hegemônicas, a gente está tentando construir alguma coisa para conseguir explicar, né? E a gente fica um pouco ainda nesse limbo, né? Então, ela fala de algumas hipóteses, né, ou de algumas explicações para o comportamento pró-social. Então, a primeira delas é a seleção por proximidade, ou seja, ok, eu ajudo, mas eu escolho ajudar a gente próxima, porque de alguma forma tem uma sensação de pertencimento, de familiaridade, por aí vai. Mas aí ela diz, muita gente ajuda pessoas desconhecidas. E se eu ajudo um total desconhecido, como é que eu posso explicar essa ajuda aos desconhecidos como proximidade? Né? Então, não serve. Né? É uma explicação que não vai dar conta dos fenômenos reais. O outro é da reciprocidade. Então, as pessoas ajudam, ainda que ajudem alguém que não tenha condição de ajudar, porque falam, bom, em algum momento da vida eu posso precisar, essa pessoa vai me ajudar. Né? Mas ela diz, isso é complicado, porque também tem muita gente que ajuda totais desconhecidos, fazem doações anônimas, ninguém sabe, não vai ter reciprocidade. Então não é a reciprocidade que está aí. Né? E a outra é a que explica por uma visão econômica do comportamento. Né? Então é como se dissesse, eu faço isso para eu me sentir bem, né? Eu faço isso porque isso pode melhorar o lugar em que eu vivo e eu me sentir melhor, mas ela disse, não, tem gente que faz caridade muito desinteressada, assim, tem gente que não está diretamente vinculada a isso. Então não dá, né? Assim, essas teorias não conseguem dar muito conta do que realmente acontece. Por que ela acha isso? Né? Porque, em geral, essas teorias isolam variáveis individuais e tiram o comportamento pró-social do seu contexto. Então, ele descontextualiza. Né? E isso acaba recaindo sempre na explicação da natureza humana, que é a natureza egoísta. Né? A natureza uma natureza fechada, uma natureza daquela história da guerra de todos contra todos, e fica uma grande contradição explicar tudo a partir daí.
Acho que eu já falei meu posicionamento em relação a isso, né? Eu me baseio principalmente no Horkheimer e num sociólogo mais recente, que é o Hans Joas, que falam que as teorias econômicas e as teorias políticas fizeram um modelo psicológico mais ou menos para dar conta da economia e da política, e aí quando a psicologia surge, ela assume esses modelos mais ou menos como seus próprios modelos explicativos e fica tentando comprovar isso até hoje, né? Então esse é um grande problema. É, eu tenho adotado a ideia de natureza humana mais marxiana, né? Defendida por diversos autores, de que nós somos seres abertos historicamente. Claro que temos algumas necessidades biológicas básicas, mas essas necessidades biológicas são extremamente mediadas pelas questões culturais, sociais, né? E os seres humanos, quando começam a trabalhar sobre o mundo e transformar o mundo, eles vão criando novas necessidades, né? Então, em síntese, né, é um tema bastante complexo, mas a natureza humana não é nem boa nem má, né? Há quem diga que Marx achava que a nossa natureza é boa e a sociedade que corrompe. Isso talvez caiba no Rousseau e ainda assim é muito simplismo na leitura de Rousseau. Mas é a ideia de que é uma natureza aberta, né? Ela é uma natureza, enfim, histórica. Então, o natural do ser humano ser histórico e se transformar historicamente, né? Como é que ela faz? Ela pega um estudo, né, que tenta provar essa teoria da proximidade para ilustrar, né, o que ela está chamando de uma descontextualização e de uma fragilidade das teorias hegemônicas. Então, vejam se dá para acompanhar, eu fiz bem sintético, né, ela mostra esses dados lá, mas assim, o estudo se baseia em dados objetivos, né, e aí ela fala, se você tira a variável do contexto e analisa as variáveis, né. Então, olhando é obviamente convincente. Você pega assim, bom, em 2004 houve um tsunami na Ásia em que morreram 220 mil pessoas. Os estadunidenses doaram cerca de 1,54 bilhões de dólares para a população que sofreu o tsunami, né? Então é um pouco essa ideia de, vejam só, né, a quantidade de dinheiro doado em proporção à quantidade de pessoas mortas, né? Foi uma tragédia natural. A outra foi um furacão nos Estados Unidos, em 2005. Morreram 1.600 pessoas, bem menos, né, do que os 220 mil, e foram doados 6,5 bilhões de dólares. Então, de 220 mil mortos para 1 bilhão e meio, a gente teve aqui 1.600 mortos e 6,5 bilhões. É muita coisa, a diferença é grande. Então, o que o autor está dizendo? Provavelmente isso demonstra que há uma familiaridade, né, uma proximidade, e é isso que vai fazer com que as pessoas sejam mais altruístas. E aí, para fechar com chave de ouro, em 2005 teve um terremoto no Paquistão em que morreram 73 mil pessoas e os estadunidenses doaram só 150 milhões. O que parece como um argumento bastante plausível, segundo a autora, né, e não só ela se baseia em outros autores especialistas em mídia, por exemplo, o que não se levou em conta, né, nesse estudo é que o terremoto no Paquistão não teve imagens, não teve filmagem, né? E como não teve filmagem, a cobertura televisiva não teve como ficar fazendo como normalmente faz, aquela repetição das imagens trágicas, né, que chega ao sensacionalismo. E com isso você não tem o apelo da campanha como tiveram os apelos das campanhas anteriores. Então o que ela está trazendo? Para a gente entender o comportamento altruísta, não adianta eu só pensar nesses dados objetivos. Eu tenho que entender o contexto e para eles, né, dentro dessa questão da teoria da linguagem, do construcionismo social, a questão da retórica, né, ou a questão do apelo linguístico, do convencimento linguístico é muito importante. Então, o efeito da mídia aqui foi extremamente determinante e não dava para avaliar esse comportamento só pelos números de doações, né, e pela proximidade ou geográfica ou afetiva. Bom, daí o que ela coloca, né?
A abordagem crítica, e aí também é um projeto, né, como falei, ela não tenta apresentar algo já muito bem construído. Essa abordagem crítica tem que levar em conta a complexidade das interações em vez de isolar variáveis. Né? Então eu preciso entender esse complexo de significados ali daquele contexto. Uma crítica que ela faz às teorias mais convencionais é que elas pegam teorias que já existem e vão para os experimentos ou vão para campo tentar comprovar essas teorias. E aí você limita o campo ou as variáveis a essas teorias. A crítica que ela está fazendo aqui é que o projeto deve ser o de gerar teoria e não de testar uma teoria já existente, ou seja, ir a campo, entender a complexidade e daí compor uma teoria. Ela propõe também um cuidado com a linguagem e com a retórica como elementos importantes no comportamento pró-social. E aí ela dá exemplo de um estudo em que o in-group, né, esse grupo, se não me engano, de irlandeses, né, acho que foi um estudo feito na Irlanda, mostra como eles conseguiram melhorar algumas condições apelando para a identidade nacional, para a ideia de ser irlandês. Né? E vejam como isso se aproxima da noção dos Maori de redução do preconceito. A ideia de aceitar a complexidade é a contradição do fenômeno estudado. Então, o fenômeno é complexo e tem contradições. Né? Então, ela vai dar um exemplo, selecionei, né, tem análise de discurso no capítulo, selecionei 2 falas, eu resumi essas falas, tá, de sujeitos estudados lá em grupos focais, em que ela diz a empatia, né, essa capacidade de empática, de compaixão, né, de perceber a situação de sofrimento do outro e tentar ajudar, que eu acho que é central no comportamento pró-social, né? A empatia existe, se manifesta e pode ser, a luz estava muito forte aqui, ela pode ser bloqueada pelo racismo. Então é possível que empatia e racismo estejam ao mesmo tempo ali, tá? Por exemplo, foi feito um estudo sobre a opinião das pessoas, no caso da Inglaterra, vender armas para países mais pobres. Né? E uma das pessoas, no meio da discussão, né, falar sobre violência, ser meio contrário a isso, mas em algum momento a pessoa diz assim, mas se eles não puderem comprar, eles vão encontrar alguma outra coisa. Vão voltar aos porretes, ou qualquer outra coisa. Quando ela analisa a fala, ela vai dizer, olha, percebam que quando ele afirma, se eles não puderem comprar arma, se a Inglaterra deixa de vender arma para eles, não vai resolver muita coisa, porque eles vão encontrar alguma outra coisa. Ou seja, é da natureza intrínseca daquele povo lutar, guerrear, ser desordeiro. Né? E vão voltar aos porretes ou qualquer outra coisa. Voltar aos porretes, ou seja, se eles não têm armas de fogo, armas mais elaboradas, eles vão usar armas primitivas, porque é um povo primitivo. Né? Então, o preconceito colonial se coloca nesse discurso, que aí é um discurso, inclusive, muito provavelmente contrário, né, às armas, mas aparece isso. Tá? Aí tem uma fala de uma mulher falando mais ou menos da mesma situação, e que ela vai dizer, mas é preciso que profissionais do além-mar, então ela fala de médicos, de advogados e tudo mais, vão para esses países com conflitos, né? E os eduquem para tirá-los da idade das trevas. Então, quando ela está analisando, ela fala, você pega o todo, né? Eu peguei só um trechinho, você pega um todo, é uma fala muito bacana, né? Uma fala de uma pessoa que está tentando apoiar. Mas é possível identificar, né, algumas coisas, como por exemplo, quem vai lá salvar essas pessoas são do além-mar. E aí ela remete à imagem do Cristóvão Colombo, né, e da colonização, e das descobertas e por aí vai. E são essas pessoas que vão educá-los para tirá-los da idade das trevas e trazê-los para a luz da razão europeia. Né? Então, é muito interessante porque a gente pode ir percebendo os efeitos, né, que a própria psicologia benfeitora, né, muitas vezes carrega em si mesma. Tá? E aí, para eu encerrando, porque eu já passei bastante do tempo que eu gostaria de ter falado, ela propõe que sejam estudadas as redes discursivas. E nessas redes ir descobrindo quais são as redes de passividade e quais são as redes de ação.
Por que as de passividade? Porque muita gente tem muitas desculpas para não ajudar, né? E isso tem um efeito social dramático, né? Então eles dizem assim, a gente tem falta de tempo, né? A gente trabalha muito, não dá tempo de ajudar as pessoas, eu preciso de recursos para ajudar, não tenho. Ou, diz ela, tem gente que até usa discursos da psicologia, fala, não, talvez seja um mecanismo de defesa mesmo, eu não quero ir lá porque eu sofro e tal, e caminha mais ou menos aí, né? E assim como existem as redes de passividade, a gente descobriu quais são essas redes de ação, o que mobiliza as pessoas, o que faz com que elas ajudem umas às outras, né? Eu tenho cá minhas hipóteses, né, trabalhando um pouco com a população em situação de rua e vendo o nível de solidariedade que existe entre eles e entre algumas pessoas que se aproximam. Eu diria que, obviamente, tem questões éticas, né, valores éticos, mas principalmente religiosos, né, as pessoas ah, envolvidas com a crença em algo maior têm ajudado muito, fazem muitos trabalhos de ajuda, enfrentam perigos para ajudar as pessoas de forma que surpreende, né? Tal como eu vejo nas lutas indígenas também, né? A crença em algo maior, nos antepassados, tem aí algo muito interessante para a gente ir pensando e descobrindo o que envolve essas redes de ação, né? Para uma listinha, né, do Haroldo Rodrigues é interessante também. Ele faz uma mistura de um bocado de teorias e ele chega num trecho do livro dele que é Como Podemos Desenvolver o Altruísmo na Sociedade. Eu não vou ler porque são várias páginas, mas só pegar alguns pontos, né, que ele indica como possibilidades do comportamento pró-social, que eu estou entendendo, inclusive, como da nossa profissão, né? A nossa ideia é ajudar, é cuidar, ser altruísta, né, dentro de uma perspectiva ética, e entendo que falar um pouco sobre comportamento pró-social e preconceito é falar sobre a nossa profissão e nossa atuação, por isso eu tenho me dedicado a falar disso aqui com vocês. Então, o primeiro deles é reduzir a ambiguidade da situação, né? Porque aí dentro daqueles procedimentos que a gente já sabe, se a situação é ambígua, a gente vai usar uma economia cognitiva e não vai lidar muito bem com ela. Então, essa redução de ambiguidade da situação seria um primeiro passo. Integrar no autoconceito o componente da generosidade, ou seja, fazer com que as pessoas se vejam como generosas, né? Trabalhar a generosidade com as pessoas. Promover a identificação com quem precisa de ajuda, e a empatia, né? Então, a pessoa não olhá-la como uma pessoa distante, mas criar essa proximidade, que a autora está tanto criticando, mas são algumas dicas que ele dá que podem funcionar, né? Ativar as normas de ajuda, ou seja, aqui vem de teorias normativas que ele estuda, tentar entender que normas são essas de ajuda, a gente poderia usar as políticas públicas, por exemplo, né? E tentar colocar essas normas em ação. Focalizar a responsabilidade em pessoas específicas, ou seja, você vai personalizando e aí aquela pessoa não pode abrir mão de ajudar, né? É um mecanismo meio de coação, mas funciona. E promover o altruísmo na infância, né, a partir de recompensas e modelos, né? Então, reforçar o altruísmo desde criança, porque ele junta essas teorias, como a do Adorno, por exemplo, que falam que a infância é importante, né? E eu termino fazendo um momento cultural muito rápido, né? De como eu penso o que eu estava colocando lá desde o meu doutorado, né? Que eu defendi em 2009, mas hoje com algumas revisões e a partir do próprio materialismo histórico, né, para a gente ver aqui uma proposta construcionista, uma proposta mais tradicional e uma proposta mais ou menos marxista, né? E eu trago essa ideia do Horkheimer lá dos anos 30, em que ele fala que a grande questão moral para o materialismo, no contexto que ele vivia nos anos 30 e que se estende um pouco até os nossos dias, é o do amor, né? Assim, a grande possibilidade de que a gente vença a injustiça pelo amor. Só que ele não está falando do amor romântico, ele está falando do amor enquanto compaixão e política, né? Quanto à nossa capacidade de sofrer com o sofrimento do outro e atuar para mudar as instituições sociais, né? Sem isso a gente não vai conseguir melhorar muita coisa.
E qual é a grande questão? Tem uma filósofa política bem interessante também, mais recente, chamada Martha Nussbaum, que ela fala da importância dos afetos na política, para transformar alguma coisa dentro da política. Ela chama de afetos políticos. E aí, no final das contas, ela diz, mas não são afetos políticos diferentes, são os mesmos afetos que a gente tem, só que eles estão no campo da política, né? E isso chama a nossa atenção para algo que eu acho importante, que é o que eu tenho trabalhado como reconhecimento, que a gente já falou um pouco aqui. O reconhecimento é essa capacidade de a gente entender que nós nos constituímos na relação com o outro, né? E que a conquista de um mundo melhor, né, da liberdade, a conquista da justiça, a conquista dos nossos ideais, dos nossos valores, depende de que os outros também conquistem, né? E essa teoria é muito bacana, porque ela chama a nossa atenção para que justamente as contradições do reconhecimento é que geram conflitos, e esses conflitos são muito salutares. Eles são conflitos pró-sociais, né? De reivindicações e de lutas. Então essas teorias são interessantes e elas são alheias ao que eu acho que é o que nos impede da empatia, o que nos impede de sofrer com o sofrimento do outro, que é a coisificação. Então, eu não me lembro se eu já falei disso para vocês, mas o Axel Honneth tem um texto relativamente recente em que ele propõe o reconhecimento como constitutivo, a não ser em casos muito graves de autismo, né? Mas todos nós que viramos gente de alguma forma passamos por situações de reconhecimento, e o que a nossa sociedade faz é fazer com que a gente esqueça do reconhecimento. E esquecer o reconhecimento é tratar os outros não como pessoas, não reconhecê-los como seres humanos. Ui, desculpa, apertei um botão sem querer aqui. Socorro. Isso vai fazer com que a gente tenha, na verdade, uma possibilidade. Meu Deus, eu estou tentando voltar. Vou fechar esse troço e voltar para vocês me verem e a gente encerrar. O que acontece então? A gente, diria o Honneth, toda reificação é um esquecimento, né? Citando o próprio Adorno. Então a gente esquece essas relações afetivas, essa comunicação sutil e de cuidado que a gente tem na primeira infância, né? E se a gente não é capaz de lembrar disso, a gente não é capaz de ver o outro como um ser humano. Ele diz, há um processo em que eu vejo as coisas como coisas. Então, ele tem uma teoria bem complexa e bastante fundamentada também na psicologia, de que primeiro nós reconhecemos objetos humanos, né, ou objetos subjetivos, para daí a gente reconhecer objetos objetivos. Então, o mundo objetivo só vai fazer sentido depois do subjetivo. Isso é um projeto de objetificação, ele é comum. Só que quando a gente esquece o reconhecimento, a gente não consegue nos comunicarmos de forma humana com o outro, e isso é reificação. E esse processo de luta por reconhecimento não é um processo individual, né? Esse é um processo de grupos sociais, de reconhecimento de normas sociais, de liberdade, de justiça e de possibilidades de transformação das instituições e por aí vai. Resumindo, tudo isso que eu tenho pensado e que vai ajudar a gente para as próximas etapas, que a gente vai falar sobre saúde, educação, assistência social, trabalho, comunidade, a ideia que está na base, né, de como eu tenho pensado a psicologia social, como possibilidade de a gente compreender essas situações e uma capacidade de retomar esse potencial de reconhecimento que muita gente tem, mas que talvez esteja esquecido. Então, esse é um trabalho de memória, de desalienação e de valorização da criatividade e da solidariedade, e por isso eu tenho visto muita semelhança entre o que o Honneth propõe, a teoria crítica atual propõe, né, dentro de uma certa leitura do marxismo, com a psicologia da libertação. Então eu vou parando por aqui e a gente segue no nosso bate-papo costumeiro. E ficou muito mais longo do que eu queria, desculpa.